Amém? Vou saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia para meditarmos em uma pequena porção da palavra do Senhor, no livro de Salmos. Livro dos Salmos. Vamos ler dois versículos. Salmo 32. Amém? Salmo 32, versículo 8 e versículo 9. Capítulo dos livros dos Salmos. Enquanto você acha, quero aproveitar para deixar uma saudação para quem tem sido alcançado por essa bênção de estar vendo e ouvindo audivelmente pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar. Amém? Passemos a ler dois versículos, 8 e 9, com a autoridade do Pai, com a autoridade do Filho e com a autoridade do Espírito Santo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que se não atirem a ti. Aleluia. Senhor, graças por tua palavra que é poderosa, que é fiel, mas transpassante que espada em dois fios, penetra na divisão da alma e do espírito, separa e junta das medulas. Tua palavra é, aleluia, mais forte que martelo que esmiuça a penha, Senhor. E que nessa noite, pelo poder da tua palavra, nos restaura, pelo poder da tua palavra, nos anima, pelo poder da tua palavra, nos aviva, pelo poder da tua palavra, nos sana. Em nome de Jesus, meu Deus, obra, faz sinais e maravilhas com a tua mão poderosa, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero, nessa curta mensagem, pregar, ministrar a palavra de Deus debaixo do seguinte tema: nem que a vaca fale, ou o burro pare. Você viu que Deus, esses dois versículos, primeiro fala de direção. Quando fala de instruir-te-ei, ensinar-te-ei, fala de sabedoria, de conhecimento. Quando fala o caminho que deve seguir, fala da direção de onde devemos chegar. Fala de destino final, ponto de partida, destino final. Agora o versículo que chama a atenção é que diz: guiar-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, e Ele, o olho, nosso olho, ele é um dos aparelhos sensíveis, e que é uma porta que se abre ou se fecha. É uma porta por onde entra muitas perversidades. O que vemos, que o nosso olhar alcança, que o nosso olhar deseja. Jesus mesmo falou: aquele que atentar, diferente do Antigo Testamento, eu vim no Novo Testamento, aquele que atentar, e atentar é olhar atentamente, aquele que atentar e desejar, diferentemente do Antigo Testamento, que era se
cometesse o ato. Já no Novo Testamento, Jesus chega acrescentando isso. Isso é relacionado ao olhar. Quer dizer, o nosso olho é uma porta. O nosso olho é uma porta que pode entrar muitas peçonhas, muitas coisas. Quando olhamos, quando atentamos, ou aquilo que sai pelo nosso olho. E fala de direção. Agora, direção, ou podemos chegar no inferno pelo olho, se olharmos para o Senhor, olhar para o autor e consumador da fé, poderemos chegar até o céu. Mas se não atentarmos para isso diligentemente, podemos tropeçar, nos tornar cegos e tropeçar. Agora, o ponto crucial, o ponto da mensagem de hoje, que é nem que a vaca fale, ou o burro pare. Porque será que esse homem inteligente escreve: não sejas como o cavalo, nem como a mula. Aleluia. Nós aqui somos de pessoas de interior, todos de interior, ele vai entender bem a mensagem. Porque Jesus pregava de acordo com as pessoas. As pessoas que entendiam de campo, Jesus falava de campo. A pessoa que entendia de semente, Jesus falava a parábola da semente. A pessoa que entendia de servo, que era Senhor, Jesus começava a falar de Senhor, de servo, e todas essas coisas. E como Jesus sabe que a gente entende muito bem do que é cavalo, do que é uma mula, o que agora como assim? Não seja como o cavalo. O que é? Porque Deus, porque o Espírito Santo não quer que sejamos como o cavalo. Porque o cavalo, você vê, o cavalo é perigoso. Eu já soube notícia que gente morreu no cavalo, porque o cavalo era um cavalo que desembestava. A nossa linguagem é essa. Tem cavalo que desembesta e não tem quem consiga parar o cavalo. É muito perigoso andar num cavalo desse. E não tem no mundo quem conserte um cavalo que ele desembesta. Porque ele vai bem, né? Nós que entendemos sobre isso. Mas tem uma hora que ele descarrega de vez e na curva sobra. Quem está em cima, se não se segurar, é fatal. E ele passa direto na curva, o cavalo vai e ele morre. Agora o outro ponto, e também não uma mula. É interessante isso. O que é que a mula faz? Não, ela fica parada. Tem hora que você pode, igual de balão, você pode fazer o que fizer, ela não diz, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem quem me mude. Não é isso que a mula faz? Não, o meu caminho que eu tenho que andar é isso que eu tenho que seguir, eu nasci para ser assim, vou morrer assim. Chicote não adianta, cipó não adianta, espora não adianta, o freio do cavalo não vai adiantar. Pode puxar como for no cavalo que desembeste. Ele abaixa a cabeça e vai em frente. E pode empurrar como quiser empurrar a mula. Ela diz: eu vou por aqui, não tem quem me faça sair daqui mais. Aqui eu me sento e fico aqui, pronto. Mas não é. Aí Deus está dizendo, quando ele fala com isso, não é referindo aos animais, porque os animais ele não sabe ler Bíblia, não fala. Ele está falando para nós que não sejamos como o cavalo e nem tampouco como a mula, não demasiadamente afoito, não demasiadamente corredor, não tão demasiadamente paralítico, parado no canto, num ponto fixo. Mas que entendemos qual seja, ganhamos a instrução de Deus e que Ele nos ensine, nos mostre o caminho para onde devemos seguir. A mula tem o caminho para ela seguir, mas ela não consegue adiante porque ela ficou amuada, ficou parada, travou os quatro ABS. Já o cavalo não tem um caminho para chegar, e é para chegar a tal hora, mas ele chega rápido, mas quem estava em cima dele morreu com a mensagem. E a que ponto devemos estar? Em que ponto nesse caminho devemos estar?
devemos estar debaixo do olhar de Deus. Não é como eu olho, mas é como Deus me olha, como Deus me enxerga. Quem me segue? Não é como eu olho para Deus, mas como Ele me vê. Eu vou correr demais, fazer demais para Deus, mas será que Ele está comigo nessa carreira? Não vou ficar quieto, não vou fazer nada, mas também será que Deus está se agradando de eu quieto, parado num canto, fixo, como uma mula, ou ligeiro como um cavalo? Você vê, trazendo Balaão para dentro desse contexto. Balaão era um homem como eu, como se tem algum outro profeta aqui na igreja, como um profeta de nós. Tudo que ele profetizava, a palavra dele tinha validade, tinha valia. E quando há um profeta que a sua palavra tem poder, de longe é conhecido. Balaque, de longe, de um outro povo, de uma outra etnia, rivais do povo de Deus, porque foi aqueles que se opuseram no caminho para que o povo de Deus não avançasse. Estamos falando mais uma vez, direção, caminho. Você vê aqui, instruir-te-ei e ensinar-te o caminho que deve seguir. E o caminho que o povo de Israel ia, você vê que eles, os amalequitas, se opuseram, se oporam, adentraram e ficaram, e Israel não passa por aqui mais. Não permitiram. Que sucede? Muito tempo depois eles vê, porque, aleluia, quando Deus tem um propósito de te prosperar, quando Deus tem um propósito de fazer você avançar, de fazer você crescer, nada pode deter, nada pode impedir o teu crescimento, nada pode te parar, aleluia. Pode Amaleque se adiantar, entrar no teu caminho, mas ele não vai conseguir te parar. Glória a Deus. Pode a mula empagar, mas você segue adiante, aleluia. Não é mula nenhuma que vai te fazer você ficar parado. Aleluia. Glória a Deus. E Balaão, como homem, como profeta de Deus, era notório. E Balaque convoca, envia e faz um lindo convite para que ele tivesse uma reunião. E nessa reunião ele lhes instruiria no que Balaão teria que fazer. Balaão, eu como profeta de Deus, e eu creio que você também, aleluia, que é instruído. Se um bruxo viesse me convidar para ir para a casa dele, eu na mesma hora fazia igual a mula, amarrava o ABS. Nesse caso eu fazia igual a mula. Ou então igual o cavalo, saía correndo ligeiro para longe dele. Ia dizer, não, de maneira nenhuma, irei para quem é meu inimigo. Não compactou com bruxo, não compactou com feitiçaria, não compactou com satanista. Que comunhão tem a luz com as trevas? Só que Balaão, ele, vou pensar no seu caso, ficou balançado. E de noite, quando for pela manhã, eu me dou a resposta. E eu creio que ele vai orar a Deus. Deus ouvia ele. E eu creio que ele passou a noite. Ó, Deus, me libera. Dessa vez eu sei que é inimigo, eu sei que é um bruxo, eu sei que é um feiticeiro, eu sei que é um opositor, uma pessoa que é inimigo do teu povo, que se opôs, que quis destruir a tua igreja. Mas libera. E Deus tanto ouvir Balaão. Eu vou liberar. Vou deixar, porque às vezes Deus fala assim, eu vou dar uma corda para ver até onde ele vai. E Deus deu no nosso linguagem essa corda a Balaão. E quando ele vai, que chega no meio do caminho, assim como os amalequitas se opôs no meio do caminho, Deus envia o seu anjo e faz do mesmo jeito. E a mula, o que ela faz? Trava. A jumentinha de Balaão, ela trava. E Balaão começa a judiar, começa a maltratar. Só que todo dia a jumentinha, para onde Balaão ia, ela nunca fez essa cena que fez.
Só que era Deus falando com Balaão, e Balaão não estava entendendo a voz de Deus. Porque Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. E Balaão não ouviu a voz de Deus. Balaão não entendeu que aquilo que estava acontecendo era Deus direcionando ele, ensinando ele, orientando ele a não seguir para o caminho do campo inimigo, para não entrar em terra alheia, para não entrar em território inimigo. Mas ele não entende. E Deus permite que ele vá, e Deus de maneira tal que ele é machucado o seu pé, e aí ele fica com mais ódio ainda, com mais raiva ainda da jumentinha, porque foi imprensado por Deus. E o que sucede? Que ele perde tempo levantando altares para querer amaldiçoar o povo de Deus, e nada acontece. Sempre que ele ia trazer uma palavra de maldição, a palavra de Deus é benção. E na boca dele, enquanto ele podia até querer falar que era para amaldiçoar Israel, que crescia, que prosperava, que avançava, que estava se tornando grande. Saia ao contrário. Porque de Deus é o querer e de Deus é o fazer. E Deus confundia ele, e ele, na hora de dizer maldição, se tornava em benção. Porque nada pode amaldiçoar o que Deus tem abençoado. E é o que pode sair do meio de uma igreja. Você vê que nos tempos de Neemias, quando Neemias estava edificando o templo, que estava crescendo, que estava prosperando, se levantaram Sanbalate e Tobias. E qual foi a palavra? Eles fizeram de tudo para conseguir parar a obra. Mas como eles não conseguiram, ele disse: eu vou usar um de dentro. Ele talvez lembrou do tempo de Balaão e de Balaque. Balaque usou um de dentro do meio deles para amaldiçoar. Não conseguiu, mas dessa vez eu consigo. E ele chama um dos profetas que estava no templo, e a profecia é: vai, Neemias, para dentro do templo. Só que Neemias, com um discernimento, ele não anda no caminho que Deus não quer que ele ande. Ele é ensinado, ele é dirigido, instruído a andar nos caminhos que ele deve seguir, e não nos caminhos que um profeta chega e diga: vá por este caminho, e não pelo caminho que ele mesmo queira ir, mas sim pelo caminho que Deus ensinou a ele seguir, que Deus o colocou para ele andar. E que ele diz: você pode até estar mandando eu ir para dentro do tempo, mas eu como sou conhecedor da palavra, eu sei que eu não posso estar naquele lugar, porque ali eu vou morrer. Nenhum homem resiste estar naquele lugar se não está apropriado para aquele lugar. O que acontece? A palavra de Deus é cumprida. E esse homem que quis armar essa cilada para matar Neemias, ele foi morto. Porque ainda assim há pessoas que teimam em fazer, em pedir a Deus a miséria de outro, pedir a Deus para que tomara aquele não está merecido, não quer fazer o que eu quero, tomara que passe o carro por cima, tomara que morra, tomara que caia. Ele vai se desviar e começa a querer lançar maldição. No meio mesmo do povo de Deus tem gente assim que abre a boca para amaldiçoar, que abre a boca para maldizer. Glória a Deus. Aleluia. Mas a jumenta parou, aleluia. Ele queria avançar para destruir o povo de Deus. Só que a jumenta empacou, fazendo assim que o povo não fosse amaldiçoado. Ele queria riqueza, o prêmio, as dádivas, o ouro, a prata. Só que o que Deus, aleluia, o que Deus queria era cumprir o propósito, era cumprir a vontade que ele tinha, o desígnio que ele tinha com aquele povo que ele tirou do Egito, com o braço estendido e mão poderosa. Aleluia. Glória a Deus.
E pode até se levantar para se opor, aleluia, para vir, aleluia, para o meu e para o teu caminho, aleluia. Mas em nome de Jesus, Deus envia o anjo na hora certa. Em nome de Jesus, Ele envia o anjo e para, aleluia, a maldição, aleluia, transforma em benção. Derrubado os altares de Baal, é derrubado os altares da feitiçaria, é derrubado o altar que se levanta para a destruição da família, é derrubado o altar que se levanta para a destruição do teu ministério, é derrubado o altar, aleluia, que se levanta para a destruição da tua finança, para a destruição da tua saúde, aleluia. Aleluia. Porque às vezes tem pessoas. Balaão era a pessoa de Deus, profeta de Deus, mas elas não, ainda assim, são as mais vulneráveis para se desviar do caminho que Deus quer que ela caminhe. Você contempla Saul, você vê Saul, um homem ungido de Deus, um homem humilde, apesar da grande estatura dele, mas humilde de coração, mas homem que profetizou também como Balaão profetizou. Ele chega naquele rancho onde está os profetas, o coração dele é mudado em coração de profeta. Quando ele vai em busca das jumentas perdidas pelo caminho, Deus chega no caminho dele, aleluia. Deus entra no caminho dele. Quando ele vai buscar as jumentas, Deus entra no caminho e mostra um novo caminho para Saul. Ele era o menor, alto em estatura, mas o menor da família da tribo de Benjamim. Pessoas pobres, humildes. Só que Deus chama. Até ao ponto da mesma coisa que sucedeu na vida de Balaão acontecer na vida dele. Deus manda ele destruir esses amalequitas que se opôs no caminho do povo de Deus. Lembra, Saul, aqueles amalequitas não foram destruídos, mas agora é por tua mão que eles serão destruídos. Não deixa nada. Menino, pode ser 2 anos, 1 ano, pode ser quem for, destrói toda essa raça do inimigo do povo de Deus. Saul vai. Isso vem o que? Revelação através do profeta, porque Saul seguia as orientações do profeta. E a palavra que o profeta Samuel falou para Saul foi: destrói tudo isso, não deixe nada. Enquanto Saul vai para a guerra, o sacerdote, o profeta Samuel, fica orando. Pela noite chega Deus, se apresenta Samuel. E Samuel sente algo no coração e começa a chorar, intercedendo para que Saul tenha vitória. Ele lembra de como que Saul era um homem humilde, um homem bom, um homem que ia trazer a vitória para o povo de Israel. E ele amava a Saul porque foi um homem que ia ser um escape para o povo de Israel que estava sendo maltratado na época. Estava sendo roubado na época. E ele fica ali orando, intercedendo, chorando, gemendo, derramando lágrimas para que Saul trouxesse a vitória. Para que Deus, para que parasse a roubalheira, a destruição, para que parasse a maldição e voltasse a ter bênção em Israel. E pela manhã cedo, Samuel vai de encontro a Saul. E Saul se apresenta diante de Samuel. É avisado pelo céu. Samuel chegou, o profeta Samuel chegou. E Saul se apresenta primeiro e fala, dirige. Ele vem primeiro e dirige a palavra. Fiz tudo, cumpri tudo, agora está tudo cumprido o que Deus mandou. Só que enquanto
Samuel está falando que está tudo cumprido. Saul está falando que está tudo cumprido o que Deus tinha determinado. Que Deus mandou fazer foi feito. A vaca começa a falar e denuncia Saul. Aleluia. Quando não tem ninguém para revelar a tua maldade, a vaca fala. Quando não tem ninguém para denunciar que está no mau caminho, a jumenta fala, a mula fala, o cavalo para. E a vaca começa a falar. Eu creio que a vaca falando, esse aí está mentindo. E o profeta Samuel achando que Saul pensando que porque tinha posição, porque era rei, porque era grande, porque dominava, ele ia mentir para o homem de Deus, porque era profeta, e o profeta de Deus não ia perceber que ele estava mentindo. E a vaca está mentindo, Saul. Bom, e Samuel, mas que a vaca está falando aí que você está mentindo, aleluia, que você não fez o que era para ter feito, era para destruir, você não destruiu. Olha a conversa que ele sai. Não, mas isso aqui que eu estou fazendo, isso é para a glória de Deus. Vamos sacrificar a Deus. Deus, vou cortar aqui, fazer um sacrifício e Deus vai se agradar. Como é que Deus vai se agradar se a primeira palavra que Deus tinha dito era para destruir tudo, não deixar nada? E foi bem claro quando o profeta Samuel falou isso para o rei Saul. E ele quer emendar. Porque Saul já está, o espírito da mula já tinha pegado em Saul. Ele disse, mas a Bíblia diz que é assim. Eu vou fazer isso aqui porque é para agradar a Deus. Fazendo desse jeito Deus vai se agradar. Só que Deus não estava se agradando, porque Deus já tinha falado, a primeira ordem é que seguisse o manual, seguisse a instrução. E disse Deus a Samuel, está sendo um peso que Saul ainda seja rei de Israel. Me arrependo amargamente de ter constituído esse homem como rei. Era um homem humilde, um homem bom, um homem que eu achei que ia ajudar, que ia defender a Israel. E agora o que é que ele faz? Ainda querendo me manipular, dizendo que é para me agradar. Porque muitas vezes temos atitudes erradas, desobedecemos, saímos fora do caminho de Deus e viemos aos pés do Senhor e queremos manipular a Deus, dando uma oferta, dando um dízimo, dando um grito, um brado de glória a Deus alto, alçamos a voz para Ele, ou queremos arrebentar, dizendo, não, eu fiz isso, mas eu vou sair para evangelizar. E Deus dizendo, está fazendo em vão, tem sido um peso para mim. Está evangelizando, mas não está obedecendo a minha palavra. Está fazendo isso, está pregando no altar, mas não está fazendo a minha palavra. Tem sido um peso. Eu levantei esse homem como pastor, mas tem sido um peso. Esse homem está pastoreando. Eu tenho levantado esse homem para louvar, mas tem sido um peso. Ouvir o louvor desse homem me dá ânsia de vômito. E Deus fala isso para Saul. Na linguagem de Deus é isso. Eu estou querendo vomitar de ouvir esse homem falando essas asneiras, dizendo que é para me agradar. E às vezes achamos que estamos bem com Deus, porque não sabemos a mente de Deus, não adentramos a fundo a conhecer a Deus. E a gente às vezes queremos remendar. Saul, eu quero sacrificar, eu vou passar uma semana orando de joelho aqui para remendar, persuadindo a Deus a ouvir a oração, manipulando a Deus, faz atitudes, tem atitudes opostas, erradas, contrárias, e a vaca dizendo, está errado, não, mas eu estou agradando a Deus, e a vaca está errada, não, mas eu estou fazendo isso, estou sacrificando, Deus sabe como eu estou sacrificando para agradar a Ele, e a vaca dizendo, mas está errado, te conserta, mas está errado, eu não quero sacrifício, mas eu quero que obedeça a minha palavra. E às vezes achamos que Deus é como a nossa mãe, ou nosso pai, que podemos manipular ele. Até um filho pode manipular um pai, um filho pode manipular uma mãe. Começa a berrar. A mãe diria que a mãe diz, tem dinheiro hoje não. Aí começa a fazer teatro. A
a manipular. Eu não vou chorar, e começa a chorar. Aí a mãe, o pai se desespera para não ver esse filho chorando. Manipula. É o que os meninos estão muito sendo ensinados nessa geração, nesse século, é manipular os pais como Saul queria manipular a Deus. Só que Deus não se faz como se faz com a mãe e com o pai. Aleluia. Saul, por mais que com lágrimas buscou, Deus disse: cortei, está cortado. E se Deus corta rei, Deus corta pastor, Deus corta presbítero, Deus corta membro, Deus corta visitante. Porque será que tem gente que não chega mais na presença do Senhor nem a pau? Porque quis manipular Deus fazendo obra, e agora Deus disse: eu estou com nojo dessa obra que está fazendo. Eu estou querendo vomitar porque está me louvando com essa boca suja. Eu estou querendo vomitar porque está aí falando no meu nome, mas com o coração. Glória a Deus, glória. Se tem que limpar os pés para chegar na casa do Senhor, tem que limpar a boca, tem que limpar o coração, fazer como Pedro: me lava tudo, Jesus, me lava os pés, me lava o corpo, me lava a cabeça, me lava a mão, me lava os braços, me lava tudo, me lava os olhos, me lava a língua, me lava o nariz, me lava os ouvidos. Porque por causa um pouco de fermento leveda toda a massa. Só que Deus não vê como o homem vê. E Saul, querendo manipular a Deus, só que a vaca denuncia a posição que Saul estava. Porque quando estamos, muitas vezes quando saímos fora do caminho do Senhor, não entendemos que estamos ali. Às vezes nem, assim como Balaão, nem a burra parando de andar, Balaão entendeu que era Deus que não queria que ele fosse naquele caminho. Nem quando a vaca falou, Saul entendeu. Saul não buscou perdão. O que ele tenta fazer é iludir a Samuel. Não, mas isso aqui, eu fiz isso aqui, mas é para bem. Deus vai se agradar muito que a gente ofereça sacrifício para Ele. Aleluia, glória a Deus. E o profeta Samuel, a palavra que tem é essa: lembra de quando tu era pequeno, não era nada, estava desesperado buscando jumento. Ao que os olhos não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu o rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Vê bem o quantos queremos manipular a Deus. Que Deus ama os pecadores. Queremos manipular a Deus, Deus que ama. Mas a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Deus fala para o Saul: porque desobedeceste a minha palavra, tu viraste um feiticeiro. Desobedecer a palavra que o Senhor deu é a mesma coisa de estar cometendo feitiçaria. Porque não atentaste na minha palavra, tu tornaste um feiticeiro. Tá contra mim. E Jesus confirma: quem não é por nós é contra nós. Quem não quer obedecer a palavra que Jesus falou é porque está contra Jesus. Foi o que Samuel ficou contra Deus. E a palavra é clara, diz muitas coisas, que muitas pessoas andam achando que está a favor de Deus, mas se está contra a palavra que está escrita, aleluia, na nossa natureza e na Santa Escritura, está com feitiçaria. Glória a Deus. Deus tem como um feiticeiro. Glória a Deus. Deus tem como uma feiticeira, uma pessoa que ouviu uma palavra e tem que obedecer, mas não quer obedecer, está com o coração igual uma mula como Saul, para não obedecer a palavra do Senhor.
Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Maior prazer tem Deus em receber teu sacrifício e o meu sacrifício, mas muito maior, ele se agrada de quem obedece o que ele tem dito. Se ele diz, vai por aquele caminho, vai por aquele caminho. Se ele diz, essa palavra aqui é para ti, obedece a palavra. Se ele diz, te veste assim, veste como ele disse. Se ele diz, sai da roda dos escarnecedores, sai da roça dos escarnecedores. Se ele diz, não sai nenhuma palavra torpe da tua boca, não sai nenhuma palavra torpe da tua boca. Se ele diz, não senta na mesa de Jezabel, não senta na mesa de Jezabel. Se ele diz, lava teus pés, lava teus pés. Se ele diz, ouvir o que o Espírito Santo diz nas igrejas, ouvir o que o Espírito Santo diz nas igrejas, disso ele tem muito mais prazer do que em eu passar uma noite de joelho, do que eu sair daqui para São Paulo de joelho, ou no sol quente em cima de umas pedras, num lajeiro de pedra, ou acordar de madrugada. Nem consegue, mas bota o celular só para acordar de madrugada para fazer sacrifício, enquanto eu diz, só preciso obedecer a minha palavra. Ou então ficar com gastrite, com doenças estomacais de tanto jejuar, e Deus diz, obedeça a minha palavra, obedeça a minha palavra, o que eu digo cumpra. Porque tem muita gente que é com uma dor no estômago, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Muita gente passa o dia todo e vai para o trabalho quase a ponto de ser despedido. Quem fica lá cansado, com sono, porque eu passei a madrugada toda orando. Enquanto Deus está dizendo, obedece a minha palavra, que eu valorizo mais quem anda na minha palavra, quem anda nos meus caminhos. Eis que obedecer é muito melhor do que sacrificar. E atender, quando se ouve, não é ouvir, é atender o que ouviu, atender. Se ele diz que é para, então eu vou atender. Igual um burro, a mula não atende de jeito nenhum. O cavalo de maneira não tanto puxa na rédea, como ele vai mais para frente ainda. E Deus quer que atendemos o que ele diz. Não desinvestimos ou ficamos travados como a mula. É melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se rebelar contra Deus é quando Deus diz, vá por aquele caminho e eu sigo por outro. Se rebelar contra Deus é quando Deus diz, tem que obedecer, tem que honrar e não fazer o que Deus diz. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais reis. Assim como Deus exclui pessoas que Ele chamou, tem muitos excluídos. E Deus chama para pastorear, Deus chama para ser membro, Deus chama para ser levita. Aqui tinha em muitos outros campos, tinha pessoas que foram levantadas, conjuntos de grupos, mas será que o pastor, será que quem levantou isso aqui caiu por quê? Porque Deus levanta, mas ele se arrepende do que ele levantou. Se a pessoa não está sendo fiel, Deus diz, então vou acabar com esse